Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma semana estamos juntamente para estudarmos mais um assunto da nossa escola bíblica dominical, né? Assunto maravilhoso é esse que nós estamos estudando a respeito da razão da nossa fé. Essa semana nós estaremos estudando a lição de número 10, aonde vai tratar a respeito das manifestações do Espírito Santo. Então nós vamos compreender nessa semana a respeito da manifestação dos dons espirituais, da regeneração, né, a qual o Espírito Santo nos faz, o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos tratar a respeito desses temas aí importantíssimos. Mas antes aqui de eu entrar na nossa lição, gostaria de estar, agradecendo a todos, dando aí o meu muito obrigado por você que tem nos acompanhado, tem deixado o seu like, o seu comentário, os nossos alunos, os nossos irmãos ali que têm assistido aula conosco, durante os domingos, pelas 9 horas ali, nós estamos ali dando aula, na nossa igreja ali. Então, eu gostaria de agradecer você que está fazendo parte da nossa escola ali e também dos nossos irmãos que estão aqui também, no nosso canal, acompanhando nós toda semana aí. Então, muito obrigado pela sua cooperação. Peço que você continue conosco, não se esqueça, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, por favor. Nós iremos responder assim, na medida do possível, aquilo que você quiser saber, nos ajude também com comentários, comentários para melhoria, nos ajude também aí, construtivo, tá? Então, vamos aqui já entrar na nossa lição, no nosso assunto, Quero ser breve para nós passarmos ali para a nossa lousa, para terminar o nosso comentário ali na nossa lousa. Então, nós estamos aqui, comentando algo aqui algo que nós vamos apresentar aqui, fazendo uma representação aqui, desse revestimento, porque nós precisamos primeiro entender a respeito do revestimento para depois entendermos aí a respeito dos dons espirituais. Então nós vamos já entrando aqui a manifestação do Espírito Santo, lição de número 10, é o nosso textual e vai dizer assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, verso 39. Então, a promessa, ela diz respeito a todos quantos Deus chamar. Então, ela não está limitada somente ali em Atos, tá? Então a promessa da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito, Joel ali ele deixa bem claro que nos últimos dias ele derramaria do Espírito, o Espírito Santo viria sobre todos, sobre todos aqueles que aceitarem a Cristo, lógico. Então, para você receber esse revestimento, para você receber o selo do Espírito, você precisa aceitar primeiro a Cristo. Então Joel ele já diz isso na sua profecia lá no Antigo Testamento. A nossa verdade prática vai nos dizer assim, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação. Então os dons espirituais, eles são ainda hoje, nos nossos dias, ele ainda é válido desde o derramamento, porque o que o profeta Joel fala, outro também que profetiza a respeito de um grande avivamento, o profeta Abacuque. Então Abacuque ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica na ira. Então ele vai falar a respeito do avivamento, que eu também acredito que esse avivamento é trazer novamente aí a vida. Então a igreja ela está precisando desse avivamento novamente aí nos nossos dias hoje. Mas aí alguém vai questionar: mas a igreja está avivada, a igreja está crescendo. Aí eu coloco a questão: a igreja tem crescido apenas no material, no físico, porém o espiritual a igreja tem decaído. Nós somos testemunhas disso porque fazemos parte e estamos vendo aí o que tem acontecido. Mas antes disso, nós cremos na atualidade do batismo. Antes de eu passar aqui para a nossa leitura bíblica em classe, eu gostaria de falar dos 3 aspectos
as três posturas a respeito dos dons. Nós temos aí 3 posturas a respeito dos dons espirituais, né? Olha, nós temos os continuistas, que somos nós que acreditam na continuidade dos dons nos dias de hoje, são os pentecostais. Então nós acreditamos, nós pentecostais somos continuistas, acreditamos que a atualidade do batismo do Espírito Santo vindo também com os dons, ele é atual. Ele vem de lá de Atos dos Apóstolos e esses sinais seguirão aos que crer. Foi aquilo que Jesus deixou bem claro. Então nós somos continuistas, nós pentecostais clássicos, somos continuistas. Segundo aqui, o cessacionista. Cessacionista, ele deriva do cessar, né? Então, do verbo cessar, então ele deriva aí do cessar. Então já os tradicionais, né, tradicionais calvinistas, né, esses que defende aí uma salvação aí que não precisa você se arrepender, ou você se arrepende uma vez, ou você salva uma vez, você é salvo para sempre. Então os cessacionistas, eles acreditam, aqueles que acreditam que os dons se encerraram com a conclusão do Novo Testamento, são os tradicionais. Então olha só, falando ali o que o Paulo vai falar em Coríntios, que quando aquilo que é perfeito se manifestar, aí as demais coisas cessarão, né? Então eles acreditam que quando o compêndio ali do Novo Testamento ele foi concluído, então os dons, principalmente o que eles equivocadamente nos julgam é pelo falar em línguas. Mas se eu acredito se eu acredito nos dons da sabedoria, se eu acredito no dom da ciência, se eu acredito no dom da cura, se eu acredito nos dons e não acredito no dom de línguas, então eu não acredito em dom nenhum. Então se eu acredito que há dom de interpretação, ou se eu acredito que há o dom de revelação na palavra, se eu acredito que há o dom de sabedoria, então eu tenho também automaticamente que acreditar no dom de línguas, porque ele faz parte do pacote aí a qual o Espírito Santo deixou. E existe também o terceiro ponto aqui, ou a terceira postura, né, que é os conformistas. Conformista também deriva do termo conformar-se, né? Eles aceitam a atualidade dos dons, mas não dão importância para eles. Então o que adianta você acreditar, mas porém você não dá importância a eles? Então não adianta nada. Então é a mesma coisa de você ser cessacionista, que já não acredita mesmo, já desqualifica mesmo e não acredita. Então não adianta nada eu acreditar desacreditando. Então vamos lá, continuando aqui a nossa leitura bíblica em classe, ela está lá em Atos, que é o princípio, né? É o principal aqui do que nós vamos estudar. Atos capítulo 2, Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, e eu vou também enfatizar Coríntios capítulo 12, o capítulo 13, que também ele fala alguma coisa, o 14 e supostamente também é o 15. Então são esses 3 capítulos aqui de Coríntios, ele vai falar a respeito 12, 13, 14 e 15, esses 4, né? Esses 4 capítulos aqui, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. Então Paulo, ele deixa bem claro a igreja de Coríntios, que possuía ali aqueles dons, né? Alguns classificam como 9 dons, mas a Bíblia ela é vasta, né? Romanos, Gálatas, eles vão abrir aí alguns quesitos aí de outros dons aí. Então a Bíblia ela fala não somente em 9 dons, mas ela vai falar em outros dons aí também que existem. Mas vamos lá, Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
Santo lhes concedia que falasse. Então, falar em línguas é conforme o Espírito Santo concede que cada um fale. Então, você não vai falar aí quando você quer. Uma questão aqui, gostaria de fazer uma crítica construtiva aos nossos irmãos católicos que hoje são considerados carismáticos. Me perdoe pela sinceridade, vocês estão batendo na porta errada, vocês estão buscando os dons de forma errada, porque os dons, buscando não, na verdade, vocês estão estudando, né? Vocês estão tentando se qualificar, mas não existe qualificação para você receber o dom. Não existe um curso técnico, não existe um curso pós-graduado, ou uma graduação, ou um curso aí à distância, ou um MBA para você falar em línguas, ou para você receber dons. O dom, ele é presente, ele é um carisma, ele é algo que vem de graça recebeu e de graça recebeste, né? Então de graça você dá, de graça você recebe. Então automaticamente quando você aceita verdadeiramente Jesus, você recebe os dons, porque o selo do Espírito Santo ele vem com o revestimento, vem o selo do Espírito Santo, o revestimento eu vou falar aqui, né, ilustrando aqui, e vem também os dons. Mas vamos lá, continuando aqui. Mas me perdoem, meus irmãos católicos, mas desculpem a franqueza, vocês estão batendo em porta errada. Comecem a buscar, se vocês têm desejo, né, de receber o batismo com o Espírito Santo, comece a se colocar na presença do Espírito Santo. Comece a buscar o Espírito Santo com um coração puro, sincero, verdadeiro e com vontade de receber, com desejo, porque o Espírito Santo ele dá a cada um para aquilo que seja útil. O nosso texto de Coríntios vai falar a respeito disso, mas não curso, tá? Esse negócio de curso de línguas aí, isso daí é uma verdadeira de uma balela. Não existe. Perdoe, mas é a realidade. Não existe. Agora, continuando aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Coríntios capítulo 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então olha só, a ignorância não é um termo xingativo. Tá? Não é um termo xingativo que hoje, né, tornaram aí esse termo ignorante no sentido de xingamento, mas não é um sentido de xingamento, é um sentido ignorante, aquele que não tem ciência, aquele que não está ciente dos fatos, não conhece os fatos, assim como eu citei os nossos irmãos católicos, também os nossos irmãos tradicionais, eles falam a respeito dos dons ou do termo em línguas, por não vivenciarem. Então eles não vivenciam, né, a experiência do falar em línguas, aí eles criticam com base teórica, não com base experimental, porque uma coisa é você criticar com base na ciência daquilo que você sabe e provou, e outra coisa é você criticar ou falar com base teórica. Então teoria não é prática, tá? E prática não é teoria. Nós precisamos andar com os dois juntos. Nós temos a teoria e nós temos a prática. Amém? E esse que vos fala também, pela graça, foi batizado com o Espírito Santo e não na igreja. Não fui batizado dentro da igreja. Fui batizado dentro da minha casa. Nós estávamos numa vigília e o Espírito Santo ele resolveu me batizar, porque é Ele que escolhe, é Ele que batiza, e eu recebi algo sobrenatural. Não é natural, não foi natural, não é apenas falar em uma língua estrangeira, não é apenas falar em uma língua conhecida, é algo sobrenatural, é um revestimento de poder, literalmente. Continuando aqui, portanto, vos quero fazer, verso 2, desculpe, vos bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.
E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a manifestação, os dons, é para aquilo que for útil. E há, o que o texto vai dizer aqui, há diversidades de dons. Então não é um dom, não é apenas um dom, é diversidades, é vários, são muitos, diversidades de dons, mas é o mesmo Espírito. Então a manifestação do Espírito se dá nos dons, a manifestação do Espírito se dá nos ministérios, porque existe os dons e existe os ministérios. Ministérios são trabalhos, são serviços na igreja. E há diversidade de operações. Operações é a forma que é utilizado numa cura, né, em outras coisas mais. Então você é usado aí com palavra de sabedoria, em várias coisas aí você é usado aí na operação dos dons aí. Agora, a nossa introdução para nós a mostrar aqui e passar para a nossa lousa está assim. A introdução. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Então olha só, primeiro o batismo com o Espírito Santo e aos dons espirituais. Então uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, né? Uma coisa é o que o próprio João Batista fala, né, lá vamos aqui abrir Evangelho de Lucas, né? Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 49, ele vai dizer assim, ó: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então você vê que o próprio Evangelho de Lucas, né, fala aqui que o revestimento que viria, o próprio João Batista, ele batizou com água, né? Ele batizou com água, mas porém ele fala que viria, falando a respeito de Jesus, que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então ele dá dois princípios: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Esse batismo com fogo é o revestimento, aonde nós vamos mostrar aqui. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essas verdades. É sobre isso que trata o nosso estudo. Então nós vamos tratar aqui a respeito disso, a respeito desse princípio. Então antes de nós entrarmos nos dons, falarmos nos dons, porque a lição ela vai falar a respeito da manifestação, né? Porque manifestação é tornar aquilo manifesto ou visível, é mostrar. Então o Espírito Santo ele não deixou nada às escondidas. O Espírito Santo ele não fez nada por trás, ele não fez nada para que ninguém soubesse. Não, a manifestação do Espírito é trazer aquilo à existência, para que todos vissem. Tanto que no Atos, na descida do Espírito Santo, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. O que aconteceu naquele local? De repente veio do alto, né, um som como de um vento veemente e encheu toda a casa no cenáculo ali, aonde eles estavam, e todos eles receberam ali sobre ele o Espírito Santo. E teve alguns sinais que nós vamos estudar aqui. Aquela língua de fogo, né, algo sobre a cabeça deles, visível para eles ver, né? Aquele som que todos que estavam ali ouviram. Outra coisa, eles começaram a falar, eles começaram a glossolar, né? Ou no termo falar em línguas, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que eles falassem. Então olha só, primeiro, né? O homem pecou, o homem caiu. Lá no Gênesis nós temos isso, né? Gênesis nós vamos ver que o homem pecou a partir do capítulo 3. Ele vai falar que o homem caiu. Porém agora Deus deu a condenação. Se você pecar, certamente morrerá. Então o homem estava condenado à morte. Porém o que aconteceu agora?
agora veio aqui a regeneração. O próprio Senhor, o próprio Jesus, ele veio, né? Ele veio e nos trouxe agora essa salvação. Ele nos trouxe através do seu sangue, ele nos trouxe agora essa salvação. E quando você aceita, como eu, como você, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos o selo do Espírito. Então o Espírito ele vem e nos sela. Então você se torna selado pelo Espírito. Só que aí existe também, além do selo do Espírito, né? Além do selo do Espírito, existe também o revestimento. Então o Espírito Santo vem, nos separa, nos traz agora a salvação, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do mal. O Espírito Santo vem e nos convence do pecado e do mal, e agora você é selado pelo Espírito. Mas porém a promessa que o próprio Jesus deixou foi de um revestimento. Então esse revestimento agora nós vamos representar aqui. Mas antes disso, vamos ler aqui Efésios no capítulo 6, a partir do capítulo 10, do verso 10, vai dizer assim, ó: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra as potestades dos lugares celestiais. Então a nossa luta, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades. Então você aqui simboliza o homem natural, né? E o homem natural, mesmo ele aceitando Jesus, ele ainda está vulnerável. Ele ainda está vulnerável. Um exemplo que eu gostaria de passar é a respeito de Pedro. Pedro, quando ele estava com o mestre, ele estava com Jesus, porém quando Jesus falou que ele seria entregue à morte, Pedro se colocou na frente e não queria deixar. Aí o próprio Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, porque naquele momento ele foi usado pelo diabo. Então, mesmo seguindo Jesus, ele ainda estava vulnerável. Outro exemplo, o próprio Judas Iscariote. O próprio Judas Iscariote, quando ele estava ali com Jesus, ele foi tomado pelo diabo. Ele foi tomado pelo diabo e trocou e vendeu Jesus por 40 moedas de pratas. Então você vai ver que o homem, sem o revestimento do Espírito Santo, mesmo ele tendo o selo, ele ainda continua vulnerável. O próprio apóstolo Paulo, também, porém Paulo, ele recebeu o selo do Espírito e também recebeu o revestimento. Porém, ele fala a respeito de que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. Porém, o mal que estava nele, esse sim ele fazia. E ele se trata assim como um homem miserável. Então, mesmo você sendo selado pelo Espírito, você continua vulnerável. Você precisa de algo a mais que o Espírito Santo ele vai. Senão, Jesus não prometeria, Então, olha só. O verso de número, no mesmo capítulo de Efésios 6, no verso 16, vai falar assim, ó: tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então você o símbolo do homem natural está aqui. O homem está vulnerável. Porém, olha só, se você não está revestido pelo Espírito Santo, você está vulnerável. Então, aqui em Gálatas 5, Gálatas 5, verso 19 ao 21, vai nos dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, aos quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, o homem natural, ele ainda pratica as obras carnais. Então, ele ainda está vulnerável às obras carnais. Então, nós temos aqui o inimigo lutando contra o homem ainda natural, Por mais que ele aceita Jesus,
né, o inimigo ele intensifica aí os seus dardos, como diz aqui em Efésios no capítulo 6, a partir do verso 16, ele vai falar que nós temos que tomar aí o capacete, né, as armaduras de Deus e principalmente, sobretudo o escudo, para que os dardos do inimigo não venham, porque senão vai acontecer isso daqui, ó. Olha só, o inimigo ele vai lançar sobre nós os seus dardos inflamados, a ira, a peleja, e o homem está vulnerável e ele vai recebendo. Mas a inveja, a prostituição, a idolatria, a impureza, a inimizade e a heresia. Então tudo isso vem sobre o homem natural e ele vai sendo ferido com esses dardos inflamados. Porém, esse homem natural agora ele recebe as armaduras, ele é revestido agora com essas armaduras. Então quando o homem é revestido vai acontecer isso daqui. Isso aqui simboliza o revestimento do Espírito que vem sobre o homem. E isso vai acontecer quando o homem é revestido pelo Espírito. Olha só, esse é o homem recebendo agora o revestimento do Espírito Santo. Então, ele vai ficar revestido dessa forma. Agora, o inimigo ele vai novamente lançar os seus dados. A impureza, ele vai lançar a inimizade, ele vai lançar a inveja, ele vai lançar a heresia, ele vai lançar a idolatria, ele vai lançar a prostituição, ele vai lançar as iras e as pelejas, e isso não vai fazer efeito, ou não vai dominar, e nem muito menos penetrar no coração do homem, porque o Espírito Santo agora o revestiu de poder. Então, para nós encerrarmos essa parte, dando a continuidade aqui, ele vai falar assim no verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a melhor forma de nós resistirmos é você ser revestido com toda a armadura de Deus. E essa daqui também faz parte, do homem revestido, porque não adianta nada você ser revestido pelo Espírito Santo e não estar também baseado aqui na sua palavra. Então vamos encerrar a nossa primeira parte aqui e vamos passar agora para a nossa lousa, amém? Continuando aqui, voltando aqui para a nossa lousa, agora nós estamos aqui na nossa lousa e vamos estar dando continuidade aqui com o nosso quadro, nós vamos falar agora nós já falamos a respeito, de algumas características, de algumas necessidades, que precisa desse revestimento, desse selo, que nós somos selados, revestidos e recebemos através do revestimento do Espírito Santo. Ele vem aí com alguns presentes, porque o dom, quando nós falamos a respeito de dons, nós entendemos por presentes. Dons são dádivas, Então, os dons espirituais, eles são dádivas que é dado conforme o Espírito Santo ele quer. Nós lemos aqui na nossa leitura bíblica que o Espírito Santo ele dá a manifestação, 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela é dada para cada um, para aquilo que for útil. Então, eu acredito na continuidade, eu falei nos 3 aspectos, a respeito dos 3 aspectos ali, da continuidade, nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais, porque são ações que o Espírito Santo ele continua agindo no meio da igreja. Então eu não posso desacreditar de um dom, deixar de lado um dom e focar somente em um, porque o Espírito Santo ele age em multiformes, as multiformes ações de Deus, as multiformes ações do Espírito Santo, então ele age de multiformes no meio da igreja. E os dons, eles são as características,
agora que o Espírito Santo ele dá para a sua igreja agir daquilo que for útil. Então vamos lá, entendendo aqui, né, o nosso primeiro tópico aqui, a descida do Espírito Santo, né, que está lá em Atos, né, o foco principal é Atos 2. A experiência do Pentecostes não é difícil de descobrir na Bíblia. O que é batismo do Espírito Santo? João Batista disse: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento." Então, esse batismo com água que o próprio João ali, João Batista, ele falou a respeito que ele veio e batizou ou batizava ali em águas. Porém, vamos lá, continuando aqui. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11. Então, olha só, nós vamos entender as multiformes ações do Espírito Santo no meio da sua igreja. Então, olha só, as manifestações do Espírito Santo. Então, nós temos aqui algumas manifestações que nós vamos compreender aqui, porque o livro de Atos, ele é, né, a nossa bússola para entender a respeito dos dons. Lógico que o apóstolo Paulo, né, ele vai falar em 1 Coríntios, a partir do capítulo 12, né, a partir do capítulo 12 ele vai falar a respeito dos dons, né, a partir do capítulo 13 ele vai falar a respeito do amor, né, do amor, que o amor ele é a forma maior da ação da igreja. Então, os dons sem o amor não vale nada. Então, se nós temos todos os dons, nós não tivemos o amor, nada disso tem fundamento, porque o apóstolo Paulo, ele fala, a partir do capítulo 13, ali ele vai falar que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse todos esses dons e não tivesse o amor, nada disso me valeria. Então, os dons sem amor não vale nada, né? E a partir do capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele vai falar da supremacia, né? A supremacia e a excelência ali, né, dos dons, tanto o dom de línguas como o dom de profecia. Paulo, ele vai falar a respeito do dom de profecia, que o dom de profecia, ele acaba sendo, não é que ele seja maior, um dom é maior que o outro, não. O que Paulo está dizendo ali a respeito do dom de profecia e do dom de línguas é que o dom de línguas, ele serve para edificação, né, do próprio cristão, daquele que aceita Jesus. Então, quando o cristão ele busca o dom de línguas, ele recebe esse dom de línguas e ele edifica-se a si mesmo, né? Alguns vai falar a respeito da xenolalia, outros da glossolalia, né? São palavras aí a respeito do falar em línguas, falar em outras línguas, línguas estranhas ou línguas conhecidas. É um dom. Tanto se você receber o dom de falar em línguas conhecidas como desconhecidas, ou línguas estranhas, ou línguas do mundo aqui que nós entendemos por mundo, né, dos idiomas em si. Se nós entendermos isso, né, nós vemos aqui que é um dom, mesmo você sendo usado pelo Espírito Santo para falar em línguas estranhas, né, é um dom, como você recebendo também esse dom de falar em uma língua de outro país, também não deixa de ser um dom. Então não tem por que eu não acreditar aí no dom, né, de línguas. Então, continuando aqui, nós vamos encontrar ali em Atos dos Apóstolos. Então você vai ver que desceu sobre eles o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos ali, ele não veio, né? Ele trouxe algumas características, então algumas manifestações. Então o Espírito Santo, quando ele desce ali no Atos, em Atos dos Apóstolos, ele traz algumas manifestações. Então olha só, primeiro, a primeira manifestação que o Espírito Santo ele trouxe ali no Atos foi uma manifestação de forma audível. Então olha só,
nós, quando recebemos também, fazendo uma alusão para nós, né? Nós, quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, recebemos aí o revestimento, né? Junto com os dons, nós ouvimos de forma audível, nós podemos ouvir, porque ele traz aos nossos ouvidos, ele não é aquele, vamos dizer assim, aquilo que aparece e você não compreende, ele não faz coisas para que nós não venhamos entender. O Espírito Santo, ele é ordeiro, ele age de forma em ordem, né? Então, de forma audível, ouvindo, foi ouvido um som. Então, olha só, audível, no caso, ouvindo, né? Todos ouviram e foi ouvido um som por eles. Então, eles ouviram ali um som. Então, foi ouvido um som, né, veemente ali dentro do cenáculo aonde ele estava. A segunda, de forma visível. Então, eles ouviram, eles viram, né? Ouviu, foi visto por eles, né? Todos eles viram ali, todos eles conseguiram observar. Então eles ouviram, observaram de forma comunicativa. Eles ouviram, eles viram e eles falaram em línguas. Então são 3 características aí da manifestação do Espírito Santo. Se você não ouvir nada, não é manifestação. Se você não ver nada, não é manifestação. Se você não falar nada, também não é manifestação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age de forma ordeira. O culto, né, a adoração a Deus, os dons espirituais, né, é de forma racional. Então nós temos a racionalidade de ouvir, de ver e de falar. Continuando aqui, as apresentações ou as representações do Espírito Santo. Então, primeiro as manifestações, depois as representações. Olha só que coisa interessante. Primeira representação. O Espírito Santo, ele veio, a sua representação impetuosa, como um vento impetuoso. Então a primeira representação ali, né, foi como um vento impetuoso. Invisível, porém, de forma que eles conseguiram ouvir, ou conseguiram ouvir o som. Ela foi de forma impetuosa que eles puderam ouvir. Línguas de fogo, segunda representação. Línguas de fogo, visível e sentido. Eles puderam, né, puderam ver aquele fogo sobre cada um deles, né, e eles sentiram. Eles puderam sentir a presença do Espírito Santo. Então, olha só, eles ouviram, né, eles viram, eles sentiram. E olha só a terceira representação, idiomas desconhecido. E ela veio também como idiomas, falado porém desconhecido. Quando ele se apresenta também em forma, né, visível ali para que eles pudessem ver, eles puderam falar em outros idiomas. Terceiro aqui, os dons distribuídos pelo Espírito. Então nós temos a manifestação, a representação e os dons. Então nós vamos falar a respeito agora dos dons. Então o Espírito Santo, ele se apresentou, né? O Espírito Santo, ele se apresentou ali no dia de Pentecoste, né? Ele desceu sobre o cenáculo, ele se apresentou ali no meio deles, ele trouxe a sua representação, ele se mostrou ali, né? Como ele se representou, como ele foi apresentado a eles, sendo que temos algumas representações. O próprio Jesus também, quando ele foi batizado por João Batista, né, houve ali uma representação do Espírito Santo em forma de pomba, né, que desceu ali sobre ele. A voz do céu que, né, comunicou ali aquelas pessoas que puderam ouvir: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então, de forma audível, eles ouviram. Eles viram, puderam ver aquela pomba, né? E nós vemos ali o testemunho também dos demais, que o próprio João, né, também ele fala ali. Então nós temos também o falado, que era o testemunho que foi dito ali de Jesus. Então olha só, nós temos os dons se dado para cada um, para aquilo que for útil. Primeiro, para despertar a sabedoria na palavra. Então olha só, para que serve o dom, né? Para que serve o dom, né, de sabedoria?
para despertar a sabedoria na palavra. Então, o dom de sabedoria para despertar a sabedoria na palavra. Segundo, para despertar a ciência ou a profundidade na palavra. Então nós temos o dom de sabedoria, o dom de ciência. O dom de sabedoria é aquela pessoa que, mesmo ele não tendo estudo, não tendo uma formação, o Espírito Santo desce sobre ele, né, com uma sabedoria, e ele prega na simplicidade, porém com uma sabedoria divina, com uma sabedoria espiritual. Já a ciência é aquele dom, né, que o Espírito Santo ele abre ali o seu tesouro, ou seus tesouros ali da sua palavra ou da sua revelação àquela pessoa específica, né? Terceiro, para nos despertar a fé. Então a manifestação do Espírito ela nos dá para despertarmos a fé como firme fundamento, como diz lá em Hebreus, né, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém as coisas, né, do que se esperam. Então aquilo que nós vemos não é fé. Então o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ela nos dá, né, para conseguirmos aí despertar a nossa fé, que é um dom, a fé como dom. Quarto, para nos despertar o dom de curar. Então olha só, vem aqui agora o dom de curar, né? 5. Para despertar o dom de maravilhas, realizar coisas no âmbito sobrenatural, além da capacidade humana. Então, o dom de cura é aquela cura, né, que você ora por alguém ali e a pessoa é curada, uma dor de cabeça, uma dor ou algo simples, né, que também Jesus ele cura, tanto simples como aquilo que é sobrenatural. Quando os médicos falam, você não tem mais jeito, para você não tem mais jeito, aí o Espírito Santo ele vem com o seu dom de maravilha e faz aquela cura de um câncer ou o que seja. Quinto, sexto, para despertar o dom de profecia. Para despertar o dom de profecia, ser usado por Deus para falar à igreja. Então olha só, o dom de profecia ele também está ativo, porque Deus usa o seu profeta, não que seja o profeta hoje seja igual no Antigo Testamento, né? O cargo profético, né? Aquele ministério profético ele se encerrou-se. O último dos profetas foi João Batista. Porém, né, o próprio Espírito Santo ele desceu com as suas dádivas e deu a nós o dom aí de profecia. Porque o dom de profecia é aquela palavra, né, que Deus ele usa especificamente para falar diretamente com uma pessoa, né? Sétimo, para discernir se as ações são do Espírito Santo ou não. Então temos os dons de discernir. 8. Para despertar as variedades de línguas que o Espírito nos dá. Então nós temos o dom de variedade de línguas, né? Que nós podemos falar línguas que são desconhecidas e para falar em línguas conhecidas. 9. Para despertar o dom de entender os idiomas naturais e espirituais. Então olha só, nós temos o dom de variedade de línguas, falar vários tipos de línguas, e nós temos o dom de entender e interpretar essas línguas. Então nós temos aqui a respeito dos dons, né? Os dons distribuídos pelo Espírito, eles são dons para aquilo que for útil. Então o dom ele não é simplesmente para ser usado para qualquer finalidade. O dom ele é para aquilo que for útil. Olha só, os dons, ele não é para benefício próprio. Ele não é usado para o nosso benefício próprio. Eu não posso utilizar os dons para benefício meu, para o meu próprio benefício. Os dons ele é dado para nós, para que nós venhamos usar para beneficiar a igreja, beneficiar os outros. Os dons eles são evidências na nossa vida para que as outras pessoas vejam Jesus em nós. Então os dons não é para benefício nosso. Os dons é para benefício daqueles que são, vamos dizer assim, né, aquele que nós servimos, porque nós fomos chamados não para ser servido, mas para servir. Então quando Jesus ele nos presentia, né, o Espírito Santo ele nos presentia com os dons, esses dons é para ser usado aí para presentear aí com graça as outras pessoas. Então olha só, eles dividem-se em 4, né, que é os dons de
revelação, né, que são palavras de sabedoria, conhecimento e discernimento. Então são divididos dessa forma, né? Palavra de sabedoria, os dons de revelação, palavra de sabedoria, de conhecimento e de discernimento, que está aqui, nós falamos, né, a respeito. Segundo, dons de poder, fé, maravilhas e cura, que esses são os dons de poder, né? Dons de alocução, línguas, interpretações e profecias. Então esses são os dons de alocução, dons de ministérios. E temos também os dons de ministérios, que é o apóstolos, que esse apóstolos aqui, ele vem a ser os pastores, os presbíteros, né, e os demais aí, os bispos daquela época, né, porque o termo apóstolo é o enviado, ou aquele que foi separado por Cristo, né. Hoje nós não temos mais esse cargo, porque os apóstolos foram aqueles que andaram especificamente com Cristo. Então Paulo foi o último dos apóstolos, de apóstolo, né, o cargo apostólico ele não tem mais, né, ele não existe mais, porque o último dos apóstolos foi o apóstolo Paulo. Mas nós temos os profetas, né, não os profetas como ministério, mas os profetas como os dom, como dom, e os doutores, que são aqueles que têm um conhecimento mais avançado, aqueles que têm uma sabedoria a mais dentro das Escrituras. Então olha só, nós temos aqui as separações, né, dos dons, que se separam em quatro grupos, né, e nós sabemos que eles são usados aí para aquilo que for útil. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 2, vai dizer assim, ó, o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Agora nós vamos entender a respeito do termo falar em línguas, que o termo falar em línguas é o que os pentecostais são criticados, né? Nós pentecostais somos criticados por causa do falar em línguas. Nós entendemos os 3 pontos, né? Os 3 pontos a respeito dos dons, que alguns acreditam que o dom de línguas ele cessou, porque o apóstolo Paulo ele vai falar, porque quando vir aquilo que é perfeito, as demais coisas cessarão. Mas ele estava falando ali, não estava falando na completude ele não estava falando na completude do Novo Testamento, né? Quando se completou o Novo Testamento, né? O canon do Novo Testamento, alguns acreditam, os tradicionais acreditam que cessaram-se os dons, mas eu não acredito. Ele fala aqui a respeito de quando Jesus vier, né? O que Paulo está querendo dizer aqui, quando o que é perfeito vier, aí sim o dom de profecia, o dom de línguas, todos os dons cessarão. Porém, o único que ainda continuará é o amor, né? Segundo, o que profetiza fala aos homens. Então, olha só, né? Lá no verso do capítulo 14, verso de número 2, vai falar assim, o que profetiza fala aos homens. Então, por que eu não vou acreditar, né? Por que eu não vou acreditar nos dons de línguas, sendo que profecia, falar em profecia, você fala aos homens. Porém, as línguas é para a edificação, né, de si mesmo. Então, quando você fala em línguas, né, a respeito que Paulo, né, falando, quando você fala em línguas, você fala diretamente para a edificação própria. Mas quando você fala em profecia, você fala para a edificação da igreja. Quarto, o que profetiza edifica a igreja, né, verso de número 4. E já no verso de número 22 do mesmo capítulo, as línguas são sinais não para os fiéis, mas para os infiéis. Em profecia você fala aos fiéis. Então o sinal do falar em profecia é para falar com a igreja. E o sinal de falar em línguas é para que as pessoas que estão no mundo vejam aí, né, aquilo que você precisa. Continuando aqui, para nós, né, terminarmos aqui, a respeito, né, a natureza das línguas, a natureza das línguas, a fonte, ela vem do Espírito Santo, né? Então, falando aqui da glossolalia, é a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas, como os dons espirituais. Então a glossolalia é nada mais do que os dons de falar em outras línguas. É sua continuação, porque nós acreditamos na continuação, assim como eu falei. Significado e propósito do batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Isso tem que ficar claro. Muitos acreditam que os pentecostais, eles acreditam no batismo com o Espírito Santo como salvação, mas não. O batismo com o Espírito Santo nada mais é do que
o revestimento do Espírito, aquele poder que o próprio Jesus prometeu. Então esse dom de falar em línguas, de profetizar, de curar, ele é algo a mais, ele é para complementar a nossa estadia nessa terra. Então Jesus ele nos revestiu para que nós viéssemos dar fruto. Então a árvore, ela precisa de frutos, né? A árvore frutífera, ela precisa de fruto. Então nós somos árvores frutíferas. Continuando aqui, definição e propósito, né, que nós já estudamos. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus. Os dons são dados aos crentes individualmente, então nós sabemos que os dons ele é dado a cada um, aquilo que for útil individualmente, né? Então o Espírito Santo ele vai dar a cada um conforme aquilo que ele quer. Conclusão. A descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil. Sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, na razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Então, nada mais, nada menos entendido aqui a respeito dos dons, né? Ainda que muitos não aceitem, é a forma que o pentecostal ele acredita, o pentecostal clássico, não neopentecostal. Mas nós estamos aqui servindo a Deus e nós temos a experiência. Nada melhor do que você ter experiência para você falar daquilo que você vive, amém? Então, desde já, quero agradecer a todos e continue conosco. E fique conosco aí, deixe o seu comentário, o seu like, em nome de Jesus. Amém.